São 8 horas e 41 minutos agora. Olha só, a gente vai falar sobre as trends, as modinhas, né, nas redes sociais. Como é que isso tudo influencia a identidade de crianças e adolescentes, né? Tem tendências que viralizam nas redes e que vão muito além de entretenimento. Podem, inclusive, influenciar a forma como crianças e adolescentes constroem identidade, né, autoestima também, comportamento, nessa questão toda da busca por likes, né, por curtidas, no fim das contas, né, tudo tem muito a ver também com buscar validação, com buscar aprovação. E sobre isso, eu converso agora com o Ivo Lavor, ele que é pedagogo, escritor, especialista em psicopedagogia institucional e clínica, que já está conosco por aqui. Muito bom dia, bem-vindo. A gente está sem o áudio, não sei se está mutado, talvez. Eu não consigo ouvir. Bom dia. Bom dia. Acho que deu certo, né? Sim. Quero agradecer a Rede TV, quero agradecer a equipe do jornal que me convidou para esse momento. Eu me sinto muito feliz. Sabe por quê? Eu acho que educação e comunicação deveriam andar sempre juntas. Estamos num tempo em que a informação ela é muito disseminada e de fácil acesso a todas as pessoas. O que acontece é que nem sempre é a boa informação que veicula. Eu acho que quando um jornal convida alguém da área da educação para falar de uma pauta que hoje é motivo de adoecimento e de preocupação dos especialistas para os nossos adolescentes, eu estou muito feliz por esse espaço. Muito bem. A gente, inclusive, quando pensou em te chamar, foi justamente porque a gente estava pensando o seguinte: fazemos lives, né, todos os dias aqui no nosso jornal. Esse primeiro horário é exclusivo para as plataformas digitais, né, então das 6 até as 10 da manhã. E aí a gente tem live no YouTube, também no TikTok. E a gente pensou em abordar aquelas tais expressões, né, que estão na boca dos adolescentes, até de muitas crianças também, o tal do 6-7, o tal de farmar aura, né, e outras expressões também, que é quase como um vocabulário próprio que vem sendo construído a partir da dinâmica das redes sociais e que muitos adultos ficam até perdidos, né? Quem tem criança em casa, quem convive com adolescente, precisa aprender com eles, né, a essa forma de comunicar. Quero então começar por aí. O que são essas expressões? Como é que elas surgiram? Como é que elas costumam surgir? E para entender depois como é que isso tem mudado a dinâmica até da comunicação dos mais novos. É o seguinte, para que nós possamos entender isso, é necessário que a gente entenda o que é a adolescência. Né? A adolescência ela é uma limitação neurológica. Então, o que acontece? O córtex pré-frontal, que é essa região aqui do cérebro, que nós tomamos decisões mais acertadas, temos mais empatia, ele não está totalmente maduro. Aliás, na comunidade neurocientífica, nós já temos até uma pacificação sobre o período em que isso estará maduro, aos 24, 25 anos. Então, a adolescência, a pessoa nem é uma criança e nem é ainda um adulto, é uma fase de transição. E, por outro lado, os adolescentes têm o que a gente pode chamar de uma era de dopamina. Então, o que acontece? O que a dopamina ela busca? A dopamina ela busca novidades. Todos nós queremos novidades, adultos, crianças, mas os adolescentes, as novidades elas passam a ser algo muito mais expressivo. É por isso que nasce muito mais frequente essas trends e essas modinhas entre os adolescentes, porque eles estão mais vulneráveis por não ter essa capacidade de filtro, de entendimento da realidade. Para eles, a realidade é o que eles sentem, é o que está posto, é o que o influencer faz. Então, é muito simples manobrar o adolescente e colocar nele um vocabulário, uma gíria, uma forma de ser. E o que é interessante a gente observar é que isso pode prejudicar por conta da própria necessidade de formação de uma identidade. Então, assim, para nós, educadores e especialistas, existe uma preocupação quanto a essas cópias. E é tão notório que o nosso tempo vive essa fase de cópias, né, que
entre os adultos, isso também é uma realidade. A gente precisa, às vezes, para se diferenciar, não ir de acordo com as massas, pensar que o engajamento é, de fato, o valor pessoal. Eu acho que é o que, principalmente, o adolescente entende, que o engajamento na rede social, o like, é igual ao valor pessoal dele, não é? Com certeza. E aí, então, como é que ficam essas expressões que eu mencionei, né, especificamente, dentro desse contexto todo que o senhor trouxe, professor? Quer dizer, o adolescente, até mesmo a criança, né, que acaba tendo contato, a gente sabe, não deveria, mas acaba tendo contato muito cedo ali com a dinâmica das redes sociais e acaba levando para a escola, né, trazendo para casa esse vocabulário e às vezes começa a se comunicar de forma que precisa ter até um tradutor simultâneo ali, né? Como é que fica tudo isso? Assim, é uma preocupação, só que isso é a ponta do iceberg. Na verdade, quando já a comunicação entre os adolescentes está consolidada, já aconteceu algo muito pior. Eu chamo a atenção da família para a formação da personalidade, para que a família entre no engajamento da formação da personalidade. Porque eu sei que não haverá tradutores, porque também é tão volante o negócio, que hoje uma trend é uma novidade e amanhã já não é mais. É muito complicado para o adulto acompanhar isso. Agora, estamos perdidos? Não tem o que fazer? É claro que temos o que fazer. A gente precisa aproveitar exatamente esse segundo ponto que eu falei, que eu mencionei na minha fala, a questão da dopamina, da era dopaminérgica do adolescente. Como a gente sabe que ele gosta de novidade e existe adultos ali presentes na vida desses jovens, vamos redirecionar esses adolescentes para esses contextos. E existem essas possibilidades. Uma viagem, uma faculdade. Para você ter uma ideia, eu acho que também vocês podem perceber que nessa fase de 18, 19 anos, existem adolescentes que são empresários, existem adolescentes que são milionários, porque eles estão nessa fase de imersão dopaminérgica numa identificação para o lado positivo. Só que as massas, né, como um todo, elas vão se direcionar para o que é mais fácil, para o que está em mais abundância, e não necessariamente não necessariamente o que acontece? Esses jovens, esses adolescentes vão estar em problemas significativos que vão inclusive comprometer tanto a comunicação em casa como a própria formação deles na escola. Porque o jovem está tão imergido numa trend que ele acaba negligenciando, às vezes, a parte dos conteúdos e de valores morais e éticos que são necessários para a formação da personalidade dele. Então, enquanto intervenção, eu apontaria um redirecionamento desses jovens para outras novidades que fossem mais acertadas, mais positivas. Mas então, professor, vou reiterar aqui a pergunta inicial, né? Porque a nossa pauta surgiu por aí. O que é Farma-Aura, por exemplo? O que é Six Seven? O que são essas expressões que estão tão comuns aí na boca das crianças, dos adolescentes? Entendo que essa seja a ponta do iceberg, mas eu queria que a gente fizesse esse exercício de explicar para a nossa audiência, quem está no TikTok nos acompanhando, quem está no YouTube também. Claro, são trends. Eu dividiria as trends em três áreas. Trends de comportamento, que é essa daí, né? O que são trends de comportamento? São modelos prontos que a internet muitas vezes oferece de como se comunicar, de como se portar na parte do comportamento. Essas trends, elas são veiculadas pelo TikTok, Instagram e outras redes sociais e são automaticamente imitadas pelos adolescentes por conta dessa vulnerabilidade. Nós temos a outra trend que está vinculada ao comportamento também, que é a trend de estética, né? E essa às vezes compromete a forma como o adolescente vê o seu próprio corpo. Então, a trend de estética, existe a estética
em relação ao padrão do corpo, ao padrão da vestimenta. É por isso que cria-se os grupos e as formas até de se vestir desses grupos. Cores de roupas, né? Uns vestem preto, usam certas tatuagens, certas linguagens, são as trends relacionadas à estética. E a outra trend que a gente poderia dividir aqui são as trends de validação. Então, as trends de validação na verdade, uma interpretação que o adolescente, que o jovem tem, que a curtida, que o engajamento da página dele está relacionada à pessoa dele. Então, havendo uma baixa dessa validação, há, consequentemente, um valor pessoal diminuído da parte dele. Então, nós poderíamos dizer aqui que toda essa linguagem farmáurea, por exemplo, que é a que está mais em voga no momento, nós temos campeonatos, nós temos empresas que patrocinam esses campeonatos, isso é chamado até de arte pelos adolescentes. O mal não está na prática em si, mas na multiplicação de novidades sem você parar num foco que poderia trazer resultados positivos para a família, para a profissão e para a formação da própria pessoa humana. Acho que esse é o grande problema. O J. Ricardo, que comenta aqui nossa live no TikTok, professor, ele coloca que ele considera que trends sejam uma espécie de alienação. Queria saber o que o senhor acha dessa afirmação, né? O senhor concorda com isso? De que trends acabam sendo uma forma de alienar esses jovens? Claro. Porque é o seguinte, nós tivemos outros tipos de alienação. Por exemplo, o sobrinho de Freud, vou remontar lá na história do passado, ele foi contratado pelos Estados Unidos para convencer a população americana de participar da Segunda Guerra Mundial. À época também, o mesmo sobrinho de Freud, ele trabalhou na propaganda porque identificaram que, poxa, ele tinha um poder de convencimento muito grande. E à época, as mulheres não fumavam em público. Então, o que ele fez? Pegou as mulheres, fotografou as mulheres em Nova York, todas fumando um cigarro, e chamou aquele momento de tochas de liberdade. Não deu outra. Na mesma semana, estava todo mundo fumando e o fumo ficou relacionado à liberdade. Então, assim, o que se veicula em rede social passa a ser internalizado pelo indivíduo como algo verdadeiro. Nós não vivemos, como diria Harari, né, um autor judeu, a gente não vive por fatos, a gente vive por narrativas. Então, uma narrativa repetida várias vezes torna-se uma verdade. E o que acontece? As trends acabam sendo um meio de manipulação, de alienação desses jovens, porque eles não passam a viver a realidade da vida, que é um momento de dor, que é um momento de trauma. Eles precisam entender quem eles são, o que eles sentem, e tudo isso é, de uma certa forma, anestesiado, né, por essas e outras questões. E o anestesiamento nessa fase dificultará a própria formação desses jovens. Concordo, super concordo que é uma forma de alienação. Ô, professor, quero também te ouvir a respeito dessa questão toda do jovem acabar se comparando, né? Do quanto as redes sociais podem acabar servindo como uma ferramenta para que aumente ali a comparação e também do impacto disso na própria saúde mental, né? A gente pode conectar, né, no final da ponta. Aliás, o senhor tinha mencionado que aquilo que a gente estava conversando no começo era a ponta do iceberg. A gente pode também pensar como é que isso chega no extremo, né, do impacto para a saúde mental dos jovens, depressão e até mesmo jovens que, enfim, a gente sabe que o índice de suicídio entre os mais jovens tem cada vez mais aumentado. Então, quero também te ouvir sobre isso, né? Como que essa questão toda da comparação e até mesmo, enfim, o fato de que a profissão de influenciador digital, né, digo profissão, porque isso acabou se transformando, né, em profissão, muito jovem acaba querendo trabalhar com isso, enfim, mas achando que vai ter ali ganhos expressivos, né, que essa é uma nova forma de configuração aí das relações de trabalho, acaba querendo ser influencer. Como é que tudo isso pode contribuir, caso não se tenha ali uma base em relação à saúde mental, professor?
Muito boa sua pergunta. Aliás, uma das coisas mais importantes na atualidade que a gente precisa perceber é que uma das maiores formas de adoecimento do ser humano é você afastar-se de si mesmo. Então, o que a gente precisa saber? Nós somos seres exclusivos. Não existe uma cópia minha, nem sua, nem de você que está nos escutando, nos vendo nesse momento. Então, não abrir mão de ser exclusivo é super saudável. Mas quando eu me comparo, eu entro na contramão do desenvolvimento humano. Porque, como eu sou exclusivo, eu preciso olhar para as minhas potencialidades para que eu possa ali trabalhar essas potencialidades e as utilizar da melhor forma, olhar para as minhas limitações e se essas limitações me impedem no projeto da minha vida, eu ir trabalhando essas limitações para que eu possa ter mais possibilidades mesmo com elas. E a comparação, ela faz exatamente, vai na contramão disso, né? Então, quando eu me comparo, eu estou pegando um recorte de uma tela. Porque o que está, por exemplo, no TikTok ou no Instagram, a vida de alguém, aquilo é um recorte, aquilo não é a essência da vida dela. Mas como eu falei na minha fala inicial, o adolescente, especialmente, ele sabe, ele não consegue entender que aquilo não é real. E o que é pior, né? É uma violência. Ele não entende que aquilo não é real. Então, por ele não entender que aquilo não é real, vai gerar o adoecimento mental. Porque uma das maiores formas de se adoecer, como eu já falei, é você afastar-se de si mesmo. Porque nós só temos um grande projeto na vida. É se conhecer, se aperfeiçoar para ser um ser humano melhor. Então, quando eu me comparo com outra pessoa e eu vejo que estou aquém a partir da minha própria visão, que já está turva, eu com certeza não vou pleitear as ações, fazer as leituras, interagir com as pessoas que possam me promover no sentido de melhorar enquanto ser humano. Como é que fica o desafio para, de um lado, os pais e do outro lado, os educadores, professor? O que precisa ser feito, então, para combater esses efeitos aí de tudo isso que a gente está conversando? Então, como é que os educadores precisam se posicionar, observar esses jovens e, enfim, combater tudo isso? E como é que os pais, né, responsáveis, não só os pais, mas quem é responsável pela educação dessas crianças e adolescentes, precisa lidar e agir? Olha, eu tenho, inclusive, um projeto que eu desenvolvo aqui na minha escola, chamado de Escola para Pais. Porque o que eu observo é que está faltando um pouco de coerência em nós adultos. E quando falta, o que seria coerência? A gente tem que se preocupar com as causas das coisas, assumir as consequências e aprender com os efeitos dela. Pronto. Se a gente adotar essa receita, se preocupar com as causas, assumir as consequências e aprender com os efeitos dela, nós teremos uma sociedade muito melhor. O que acontece é que, muitas vezes, a forma como os pais lidam com a educação dos filhos já é limitante, independentemente de uma família de Bolsa Família, ou uma família de classe média, ou uma família rica, a forma de educar está praticamente a mesma, que é a forma omissa, terceirizada. Então vamos reduzir um pouquinho a terceirização da formação dos nossos filhos. O que há por parte da família é uma necessidade dos pais acordarem que eles são pais e que eles precisam assumir essa figura, esse protagonismo. Porque não assumindo isso, com certeza as crianças e os adolescentes vão para as fugas. E essas fugas podem ter um preço altíssimo. Porque o influencer, o ator, o engraçadinho da internet pode estar sugando seu filho para um lugar que você não gostaria. Só que você, ao estar somente trabalhando para dar a boa vida a ele, sem ter o tempo de qualidade com seu filho, que é representar que você ali tem realmente uma intenção e uma presença, só um dado, uma questão interessante. Um pai está passeando com o filho na praça e ele está com o celular aqui. O fato do pai estar dando atenção ao celular e não à criança já tem um impacto sobre a criança. Então é uma questão de comportamento generalizado. E no caso da escola, no caso dos educadores,
a gente precisa ter um projeto intencional para essa pauta, que é o que eu já trabalho na minha escola. O Escola para Pais mesmo. Eu não vou ensinar aos pais conteúdo, geografia, história, não. Eu vou ensinar aos pais o básico. Gente, de acordo com a pediatria, de 0 a 2 anos, a gente tem que se portar assim. De acordo com a pedagogia, a pediatria, a psicopedagogia, até 7 anos é assim. Essa é a linguagem que eu tenho que ter com os meus filhos. Por exemplo, eu chamo meu filho de príncipe, de princesa. Eu já perguntei para alguns pais, você sabe o efeito só dessa palavra na criança? Não, não tem nada. Claro que tem. O que é uma princesa? Então, são coisas muito simples que a gente pode adotar dentro do universo educativo para a gente repensar essa forma de educar, né? E a gente protagonizar o espaço de influência. E eu quero parabenizar mais uma vez o jornal por nós estarmos aqui num espaço de influenciar os pais, principalmente, porque os adolescentes escutando isso, talvez eles não interpretem ou nem estejam vendo essa página. Mas eu sei que aqui tem pais, aqui tem professores que estão escutando esse conteúdo e que podem levar a mais pessoas para que a gente possa fazer uma intervenção um pouco mais acertada nesse sentido, né? Muito bem, quero te agradecer, professor Ivo Lavor, pedagogo, escritor, especialista em psicopedagogia institucional e clínica, conversou conosco aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Muito obrigada, boa semana. Obrigado, eu quero agradecer e pedir para você me seguir nas redes sociais, @ivolavor.oficial. Muito obrigado.